Na hora de assistir um filme assustador é quase impossível não tampar o olho ou segurar alguém quando chega aquelas cenas mais chocantes, não é mesmo? Mas a coisa fica ainda mais perturbadora quando sabemos que a história é baseada na realidade. Afinal, é até difícil acreditar como uma pessoa passou por aquela situação tão bizarra quanto aquela que a gente tá vendo na tela. Mas antes de falarmos mais sobre isso, já pega aquela água com açúcar, se prepara muito bem acomodado aí e claro, deixa o seu like, tá? Porque eu trago pra vocês os 6 filmes de terror inspirados em casos reais. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Invocação do Mal. Hoje em dia, a franquia Invocação do Mal é uma das mais conhecidas e bem-sucedidas no cinema, e muito disso é motivado pelo fato de se tratar de uma história real, família. Isso porque todos os filmes da franquia são baseados na vida dos investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren, que dedicaram boa parte da sua vida a resolver casos sobrenaturais que pareciam impossíveis. E um dos casos específicos que eles cuidaram, que foi retratado no próprio filme da franquia, que aconteceu em 1970, quando a família Perron comprou uma casa enorme de 10 cômodos para sua grande família morar, mas não faziam ideia da história macabra que tinha por trás daquela casa. O problema é que se tratava de uma casa muito antiga que foi construída em 1736 e onde 8 gerações de famílias moraram e faleceram naquela casa, sendo além das mortes naturais, muitos suicídios, enforcamentos, essas coisas bem bizarras aí. Já deu para perceber que a energia do lugar não era lá muito bacana, né? Em pouco tempo morando lá, a família já percebeu que era visitada por fantasmas constantemente e que pareciam inofensivo e às vezes até mais agressivos, eles mudavam de comportamento. Ou seja, alguns deles a família se acostumou, até mesmo gostava de receber a visita, como um que varria a cozinha ou uma senhora que sorria enquanto via as meninas brincar. O problema é que com o tempo a coisa foi ficando mais séria, até o espírito da bruxa Bathsheba, que morou na casa no século XIX, começou a torturar a mãe e tentar agradar o pai da família, produzindo cenas bem parecidas com as do filme, onde ela possui o corpo da mãe e ela é até jogada a 6 metros de distância da casa. Bom, depois disso o casal Warren entrou em ação, mas ao contrário do filme, a família ainda teve que lidar com alguns espíritos por 10 anos até recuperar o dinheiro que gastou na casa e conseguir se mudar pra longe dali. Que história, hein, família? Horror in Amityville. O filme Horror in Amityville conta a história de uma família que, assim como os Perron, se mudou para uma casa mal assombrada devido a um assassinato brutal que aconteceu ali no passado. E o pior é que essa história realmente aconteceu na vida real, família, e é uma das mais assustadoras que existem por aí. Isso porque a casa em questão foi a casa onde Ronald DeFeo assassinou toda a sua família enquanto todos estavam dormindo, segundo ele, tendo sido motivado por vozes que ouvia na própria cabeça. Ronald obviamente foi condenado e apenas um ano depois do ocorrido todo, a família Lutz se mudou para casa. Só que coisas bizarras começaram a acontecer, meus queridos, como vozes estranhas sendo ouvidas pela casa, crucifixos sendo invertidos sem nenhuma explicação e coisas do tipo, né? A parada foi tão pesada que eles meteram o pé da casa ali apenas 4 semanas depois de terem se mudado. Eles foram espertos, não é? Psicose. A história do personagem Norman Bates é muito famosa nas telas do cinema, e ela começou com um clássico do Hitchcock, a Psicose, e depois foi até mesmo transformada na série Bates Motel, que também é bastante conhecida, né? Mas o que muita gente ainda não sabe é que na verdade o Norman Bates é baseado em uma história real de um assassino em série chamado Ed Gein, que viveu sua vida no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos. Ed foi condenado pela morte de algumas mulheres e por roubar lápides, em que todos os casos tinham uma coincidência bastante assustadora. Eram cadáveres que se pareciam com a sua falecida mãe. Além disso, Ed mantinha a pele de suas vítimas para fazer máscaras e se fantasiar da própria mãe. Olha que sinistro, família. No final das contas, ele foi diagnosticado com sérios problemas psicológicos e passou o resto dos seus dias internado em uma instituição psiquiátrica. It.
O filme It, que muitos de vocês devem conhecer, foi escrito por Stephen King, famoso por suas histórias macabras e assustadoras também. O filme em si conta com a história de um grupo de crianças que estranha o fato de muitas outras crianças estarem desaparecendo pela cidade e acabam descobrindo que o culpado é o palhaço, uma criatura super assustadora que se alimenta do medo desses jovens. Mas por mais que Stephen King tenha dado a ele um toque meio que de magia, né, pra deixar a coisa mais sobrenatural, na verdade, pro horror de todos, o palhaço em questão foi inspirado na história de um palhaço que existiu de verdade. Já deu pra sentir que coisa boa não vem por aí, né? O nome do cara em questão era John, e ele ficou mais conhecido como o palhaço assassino entre as décadas de 60 e 80. Vocês já devem imaginar o porquê, né? Bom, resumindo, a história dele foi que basicamente muitas crianças começaram a desaparecer na cidade em que ele morava. E curiosamente, seus vizinhos estranharam um cheiro de podre que vinha sempre da casa desse cara. Então a polícia começou a desconfiar e quando chegaram lá pra investigar, descobriram 29 corpos enterrados no porão do cara. Olha, família, aqui não é uma coisa simples não, viu? É pra lá de macabra. E bom, nesse resumir todo, acabou que ele foi condenado a 21 prisões perpétuas e durante o seu tempo de cadeia, ficava desenhando figuras esquisitas de palhaços, que hoje em dia viraram filmes e até itens de colecionador, né? Mas olha, vamos combinar que tem que ser muito doido pra colecionar desenhos feitos por uma pessoa dessas, né? Vamos combinar. Garota da Casa ao Lado. O filme A Garota da Casa ao Lado conta uma história horripilante que realmente aconteceu na década de 60, em Indiana, nos Estados Unidos. Foi um caso que aconteceu em 1965 e ficou conhecido como o assassinato mais desumano de Indiana, onde a vítima foi uma garota de apenas 16 anos chamada Sylvia Likens. O que aconteceu é que o pai de Sylvia trabalhava em um circo e como não podia cuidar dela e de sua irmã, porque precisava sair constantemente da cidade para trabalhar, resolveu deixar as meninas com a vizinha, que se chamava Gertrude, em troca de uma quantia em dinheiro por mês, né? Só que acabou que o pai delas começou a atrasar o pagamento e como vingança, Gertrude começou a torturar as meninas, principalmente Sylvia, a qual ela trancou no porão e só alimentava com um biscoito e água, além de dar banho nela com água fervida e outras coisas que eu não gosto nem de falar aqui, viu? No final das contas, a tortura foi tanta que a menina não aguentou e partiu dessa, né? Gertrude foi condenada assim à prisão. Mas o mais bizarro de toda essa história é que Gertrude conseguiu convencer os próprios filhos e outras crianças da vizinhança a também ajudarem na tortura com a garota em troca de álcool, família. Olha que história pra lá de estranha, né? O Exorcista. O Exorcista é um dos maiores e mais conhecidos clássicos de terror, principalmente quando falamos sobre o tema de exorcismo, né? Ele conta a história de uma garota de 12 anos que começa a apresentar comportamentos super estranhos, até que sua mãe resolve chamar um padre exorcista pra tentar dar um jeito ali na menina. E nisso acontecem aquelas cenas icônicas, como o do vômito, da cabeça girando e assim vai, né? Mas o que muitos não sabem é que esse filme é baseado na história real de um exorcismo de um menino que tinha 13 anos e cujo nome nunca foi revelado. E o filme foi baseado e inspirado no próprio diário do padre que realizou o exorcismo dele. E olha que as histórias são pra lá de estranhas, viu? Tudo começou em 1949 no estado de Washington, quando coisas estranhas começaram a acontecer ao redor do menino, como móveis se movendo, arranhões na parede e toda aquela coisa de terror que a gente já conhece. Foi quando sua família chamou o padre pra fazer o primeiro exorcismo nele, mas acabou que ele rasgou o braço inteiro do padre usando uma mola da cama. Calma, foram necessários muitos pontos, mas o padre se recuperou sim. E bom, como o exorcismo não deu certo, as coisas foram ficando piores e palavras estranhas começaram a surgir e também marcas no seu corpo, até que sua família resolveu se mudar e ser tratado por um jesuíta que é dono do tal do diário ali. E nesse diário no qual o filme se inspirou, ele narrava situações que deixava qualquer pessoa de boca aberta. E em uma dessas sessões de exorcismo, surgiu uma voz que disse que não ia embora até que uma palavra fosse dita. Em soma, 23 noites seguidas de exorcismos depois, em um dia de Páscoa, uma outra voz tomou o garoto e disse a tal palavra. Aparentemente, depois disso, o garoto voltou a ficar bem. Agora, com certeza, você não vai ver o filme como via antes, né? E eu já tô todo arrepiado aqui. Mas então é isso, família. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like. Se você conhece algum outro filme que também foi inspirado em um caso real, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê amanhã porque tem vídeo todo dia aqui no canal e é todo dia uma coisa diferente. Um abraço e até amanhã. Valeu!